Oi, Li, hoje você vai falar? Ah, então, tô no celular, né, Olha amiga? que chiquérrima, muito bem. Porque o computador daqui não tem câmera. E hoje que você vai trazer... Ah, a doutora Rossana já entrou. Boa tarde, doutora Rossana. Então, Escondida aqui, mas eu já estava aqui faz tempo. Não, eu te vi, mas aí como você estava arrumando as coisas, eu falei, vou esperar. Ah, obrigada. não dá pra ver, né? Enquanto a Elaine se arruma, eu trouxe uma pergunta do pessoal de Jacareí, doutora Rossana. Eles viram uma matéria que saiu na UOL, dia 27, do pessoal de uma maternidade, falando de estudos da... Elas vão usar à tarde. Oli, você desliga seu microfone? Falando que eles observaram em alguns estudos que eles fizeram que gestantes com Covid-19 que tinham sintomas leves ou até não apresentavam sintomas, que 5 delas chamaram atenção na fase final da gravidez, que os fetos morreram. E aparentemente não tinha nenhuma causa. E aí eles colocam um alerta em relação às pesquisas da placenta e do líquido amniótico, falando da presença do vírus e alguns receptores. E aí o pessoal me mandou essa pergunta para inserir hoje na discussão, para você trazer embasamento para eles. O que a gente tem, né? No HC a gente teve 2 óbitos fetais, mas foram de pacientes que estavam graves, né? E aqui no HU, mesmo quem testou positivo, que eram quadros leves, a gente não teve nenhum óbito fetal. Tem um caso de um óbito fetal de um assistente da obstetrícia que estava acompanhando uma paciente, e foi um quadro leve e teve um óbito fetal, né? O que a gente está discutindo é assim, a gente realmente está vendo bastante alteração placentária, tá? E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que a gestante, por isso que a gente insiste tanto em que faça a medida da saturação de O2, porque muitas vezes a gestante não refere dispneia, não refere esse cansaço, mas quando você mede a saturação, ela está baixa. E até uma coisa que a gente está mudando, assim, quando a gente fala em não gestante, a gente fala que tem que internar quando a saturação estiver menor que 93. Mas para gestante, a gente acha que pode internar um pouco mais precoce. Então, quando essa saturação já cai abaixo de 95, já teria um risco maior para o feto, tá? Não para a mãe, mas para o feto. Porque para a oxigenação estar bem adequada para o feto, ele deve estar acima de 95. Tem situações que a gente não consegue isso, né? Paciente entubada, paciente que está muito grave, mas o ideal seria isso. E na placenta, o que a gente tem visto, e a literatura fala também, é depósito de fibrina na placenta, e isso pode até justificar por que a gente tem diminuição do líquido amniótico. Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é assim, a tendência, quando a gente vê uma gestante com Covid, é dizer, ó, fica isolada lá os 14 dias e ela fica lá e ninguém mais olha, né? Então, ou a gente dá, assim que completar os 14 e 3 dias assintomáticos, né? Já faz esse retorno e já avalia líquido amniótico, já dá uma avaliada melhor. O que eu acho é que não dá para a gente achar que não vai ser nada. Os casos de óbito fetal são muito raros, tá? Ainda são muito raros. Eu acho que eles estão se referindo a um artigo que foi publicado pelo pessoal do Santa Joana, que refere esses 5 óbitos, né? Mas a gente não tem visto tanto óbito fetal, não. Então, mas assim, é uma preocupação que existe, mas não dá para a gente saber se é muito mais do que o que já tinha de óbito fetal, né? Nós não estamos com essa experiência de ter muito caso, não. Doutora, eu posso
fazer uma pergunta. Boa tarde, Décio. Quantas pacientes que foram para a UTI e que o nenê faleceu, né? Entendeu? Não sei se... Foram 40 pacientes para a UTI, né? A gente teve 40 pacientes na UTI e 2 óbitos fetais. Então, tá? Nenhum óbito neonatal, tá? E tem paciente que entrou gestante e saiu ainda grávida, tá? Então, não é porque ela foi para a UTI que nasceu, tá? E a gente teve 2 óbitos fetais dessas 41 pacientes, na verdade. Esqueci de uma que foi ontem, tá? Obrigada, doutora. Eu trago na realidade, está em investigação, eu não sei se esse caso vocês trouxeram aqui, enquanto eu estava de férias, foi um óbito, um natimorto, de uma gestante de 24 anos, ela estava na 2ª gestação, o primeiro parto foi cesariana, esse segundo foi um parto vaginal, 40 semanas de gestação, ela tinha sintomas leves para a COVID, e o teste rápido da mãe foi negativo. O bebê foi natimorto, né? E aí eles fizeram a RT-PCR dele pelo LUTES, veio o RN como positivo. Isso ainda está em investigação preliminar, mas ela pediu para trazer para você isso, e o PCR da mãe ainda está em andamento, não tem esse resultado. Eu acho que a Adriana falou uma coisa que é importante para a gente organizar, porque assim, eu estou extremamente preocupada com o problema que a gente vê do teste rápido, da sorologia, né, da confusão que isso cria. Porque às vezes você tem o teste rápido na mão e você não tem o PCR. Mas lembrar que assim, a maioria dos testes rápidos ou é só IgG, ou é um pool de anticorpos, então ele começa a dar positivo, mas com uma sensibilidade muito baixa, com 7 dias, mas ele vai ter um resultado mesmo bom 21 dias após os sintomas. Então, se ela começou o sintoma e a gente fez o teste rápido, o que a gente espera é que realmente ele dê negativo mesmo. Então, é o que a Adriana falou, por isso que o importante é colher o SWAB para ter esse resultado, né? Mas, assim, se na criança deu positivo, provavelmente é positivo mesmo. Sim. Né? E assim, um outro ponto que às vezes as pessoas perguntam e que a gente não tem muita resposta, né? Porque tudo que a gente está olhando de transmissão vertical, mesmo a gente nesse trabalho nosso, é a transmissão vertical da paciente que tem um quadro agudo e que a gente resolve a gestação. Então, agora a gente vai começar, que a gente está seguindo no pré-natal as pacientes que tiveram COVID positivo e que saíram, por exemplo, do HC ainda gestantes, nós estamos fazendo segmento pré-natal. E aí a gente vai poder ter uma resposta melhor de se essa doença traz alguns problemas no pré-natal, tá? Porque nem no mundo, a doença é nova, né? Você tem que ter um grupo de pessoas que teve no primeiro trimestre para saber o que acontece, no segundo trimestre para saber. Então, é em relação a isso. Uma outra coisa que a gente vê também, assim, não dá para a gente olhar e falar, porque foi o sintoma leve, não vai dar nada, né? De óbito fetal ou de alguma complicação, porque é uma doença muito estranha, né? A gente vê até pelos sintomas, né? Tem gente que não tem nada, tem gente que tem tudo, né? Então, a gente não sabe, por exemplo, você pode ter alguém com sintoma leve, mas que teve um comprometimento da placenta importante. Então, por isso é que a gente tem que seguir, por isso que eu acho que a vigilância de vitalidade fetal a gente tem que manter. Doutora, eu ia fazer outra pergunta. Eu lembro que até me chocou, porque é uma coisa que deve ter transtornado todas as equipes. A senhora chegou, a equipe do HC chegou a fazer, se não me engano, 2 cesáreas dentro da UTI, né? Eu queria uma crítica construtiva em relação a essa conduta, quer dizer assim, o quanto de transtorno que isso causa em relação
as equipes e tudo, o que é positivo, o que é negativo, seria uma coisa de rotina, é uma coisa desesperadora, é um procedimento que deveria ser adotado, sei lá. Eu não estou criticando o fato, mas sim querendo tentar trazer a experiência de vocês para uma coisa possível, né, do dia a dia das maternidades, das UTIs e tal. Décio, eu acho que essa pergunta foi super interessante. Na verdade, nós já fizemos 4, tá? 4? De 2 foi para 4, né? Então assim, o que aconteceu e por que a gente teve essa mudança, né? Uma delas foi uma cesárea de urgência, tá? As outras 3, elas foram de uma urgência relativa. Então, o que é de uma urgência relativa? Da hora que a gente indicou até a hora que a gente começou, passou ali uma meia hora, 40 minutos, tá? O que a gente percebeu? O transporte de um paciente que está entubado e que está com droga vasoativa e que está numa fragilidade muito grande, e geralmente algumas dessas pacientes têm obesidade importante, com peso de 140 quilos, 150 quilos, é muito difícil você conseguir fazer esse transporte da paciente da UTI para o centro obstétrico e depois do centro obstétrico para a UTI de volta, com segurança. Toda vez que você vai para um transporte, acaba a saturação caindo, acaba você tendo mais complicações. Qual que é o grande risco de uma cesárea na UTI? É o risco de infecção, tá? E o risco de infecção ele é muito grande se a gente faz ela como urgência. Mas se a gente faz ela programado, você consegue reduzir bem esse risco de infecção, né? Programado que eu falo é assim, programado em meia hora, né? Então, o que a gente foi descobrindo, né? A gente já tem tudo montado, então quando a gente fala, ó, cesárea na UTI, todo mundo já sabe o que tem que levar, o grupo já sabe o que fazer, a gente diminui ao máximo o número de pessoas que vai estar lá, a gente faz um tumulto enorme na UTI, tá? Isso daí eu não posso dizer que não. Às vezes, assim, acho que na primeira foi urgência, né? A segunda já foi um pouco mais fácil. Agora o pessoal já concorda com a gente que é melhor isso do que transportar paciente. E geralmente são pacientes que estão muito graves para a gente ter que indicar uma cesárea dessa na UTI. Tá? Então a gente tem trabalhado mais nessa situação. Nós não tivemos complicações infecciosas em nenhuma das 4 que a gente fez. Nem na paciente que a última que a gente fez foi domingo agora, né? Eu acho que assim é importante ter alguém que vai ajudando a organizar a logística, sabe? Montar, se for um quarto de UTI separado é o melhor dos mundos, porque se não for você vai ter que colocar biombo, né? Então a mesa cirúrgica é montada fora, você chega a mesa para próximo da cama da paciente só na hora que vai fazer, colocar bastante campo para não contaminar, né? Fazer uma asepsia adequada, então pegar mesmo uma esponjinha, lavar com clorexidina a pele antes de fazer a asepsia. Então, acho que tem que ter todos esses cuidados. Mas o que a gente percebeu é que quando a gente faz isso, parece que a evolução das pacientes... A gente fez isso, 2 pacientes estavam muito graves, né? Uma já estava... As 2 acabaram indo para ECMO, nenhuma delas sangrou muito durante a cesárea, né? Então, a gente consegue cuidar de uma forma adequada. Acho que acho que a gente tem que tomar cuidado por um outro lado, né? Não pode virar, não é uma coisa simples e não é uma coisa para virar rotina. Eu acho que a gente só pode fazer quando o fato de transportar a paciente for colocar ela numa situação de pior ou numa situação de risco. Tá? A gente nunca tinha feito cesárea em UTI. A gente já tinha feito cesárea perimortem, mas não uma cesárea que você faz a cesárea e a paciente continua ali. Tá? Então, acho que os maiores cuidados são esses. Obrigada, doutora. Elaine, você vai
vai trazer algum dado de Piracicaba para nós? Aqui. Oi, boa tarde a todos, tudo bem? Então, eu pensei em estar falando um pouquinho, né, de como a gente vem vivenciando isso aqui em Piracicaba. Hoje nós tivemos de manhã a reunião do Comitê de Mortalidade. E junto com o comitê, a gente está colocando as questões, os dados do Covid também. E como as maternidades vêm enfrentando, né, essas questões da pandemia, e também como a atenção básica vem trabalhando, né, porque o grupo reúne todo mundo. Então, a gente vê assim, que a ponta ela está sofrendo muito com isso, né, com as dificuldades, mas que ela reinventou algumas coisas também, né? E o engraçado é que ela reinventou algumas coisas, algumas mudanças que a gente já vinha pedindo dentro da Rede Cegonha há algum tempo e era impossível. E com a pandemia se tornou viável e possível, né? Então, assim como coleta de exames na própria unidade, para a gestante não ter que se deslocar para laboratório, então está sendo feito. As consultas espaçadas para que elas não cheguem todas juntas no mesmo horário, para o GO não atender das 7 às 8h30 e ir embora. Então elas estão vindo gradativo o dia todo. Teve um município que deixou um dia da semana só para as gestantes, então as consultas daquele dia da unidade é só para a gestante, então não está misturando outras pessoas, né, naquela unidade naquele dia. Então, assim, várias coisas vêm acontecendo. Elas relataram que a maior dificuldade elas não estão querendo muito fazer ultrassonografia, porque a maioria dos nossos serviços de ultrassonografia ficam dentro dos hospitais, né? Então, elas estão com um pouco de receio de estar bem e fazer a ultrassonografia dentro dos hospitais. Mas no pré-natal, elas estão comparecendo, estão indo, estão fazendo. Além o puerpério, eles estão fazendo praticamente todo o puerpério na visita. Ela não está voltando para a unidade básica de saúde, né? Principalmente quem tem PSF está fazendo o puerpério todo na visita. Então, acho que isso são algumas vantagens que a gente já queria, né? E que vem acontecendo. Dentro das questões, assim, de dados, eu acho que está difícil a gente conseguir os dados junto com a vigilância epidemiológica, porque até para a vigilância é complicado. As meninas da maternidade relatam casos, relatam já gestantes que já tiveram um bebê, que foi tudo bem, que ficou em alojamento conjunto, que o bebê nasceu bem, tudo tranquilo. Porém, a gente não tem os dados de quantas gestantes a gente já teve com Covid nas maternidades. Até eu pedi para as meninas fazerem esse levantamento e tá enviando para mim, para a gente poder ter um dado fidedigno, né? Óbito, aí a vigilância epidemiológica tem. Nós tivemos na região 3 puérperas que tiveram óbito. Um óbito foi de Araras, e ela tinha comorbidades, ela era imunodeprimida, ela tinha insuficiência renal, era obesa, ela já tinha indicação para não engravidar e ela acabou indo a óbito. E 2 de Limeira, 2 pacientes de Limeira. As 2 diabéticas e obesas também eram de Limeira. As 2 ficaram em UTI. Aí, no comitê, nós ficamos sabendo que nós estamos com uma paciente em São Paulo, de Conchal, que também teve o bebê em Conchal, estava com Covid, diz que foi transferida pela CROSS em Conchal. Então, tá em Conchal.
Nós tivemos algumas gestantes de 22 semanas, 20 semanas internadas e que já tiveram a alta, já saíram, tudo bem. A maioria das meninas ligam para a gente, perguntam conduta, conversam, a gente troca a experiência, né? Teve algumas que foram internadas por infecção urinária, não pela sintomatologia do Covid, mas acharam melhor internar, né? Então, não, foram tudo Covid leve. E eu acho que era isso, mas assim, que a gente, não sei se ficou alguma coisa. Elaine, Hospital Madre Vanini, é daí? Isso, é daqui, é o de Conchal. Tem uma paciente que está com a gente. Tá aí, né? Tá, é uma paciente que está bem grave, né? Foi uma das pacientes que a gente fez cesárea na UTI. Olha. Né? E ela tem uma situação bem grave, mas... É obesa? Ela... Deixa eu ver aqui. Então, a gente não fica... É obesa. A gente fica não, sabendo ela não assim. É obesa. Ela não é obesa. Não, ela não. Não. Ela não é obesa e ela também não tinha nenhuma comorbidade. Ah, que bom. Tomara a Deus que saia, então. Essa é uma paciente que está com a gente. Tá? E eu acho que foi a única paciente que a gente recebeu aí da região. O Madre Vanini é uma maternidade pequena. Ele faz, na média, o quê? 20 partos no mês, se fizer. É uma maternidade que, com as nossas intervenções, ele está fazendo bastante parto normal, né? Eles têm uma equipe agora de enfermeiras obstetrizes, estão fazendo mais os partos normais do que cesárea. Fez uma série de mudanças, porém, a equipe ainda é uma equipe frágil, né? Muda-se muito. E a referência deles para a UTI é Araras, mas acho que Araras deveria estar lotado, né? Então, acho que a Cross acabou transferindo para vocês. Mas eu acho que da região aí foi o único que veio para cá. Né? E está melhorando, está tranquilizando um pouco aí a região? Então, UTI a gente está bem lotado, né? Tá ficando, a semana passada até não tinha vaga. Nós fechamos na sexta-feira, acho que assim, se chegasse caso era para estar mandando para São Paulo, né? Mas aí parece que essa semana já chegou mais alguns respiradores, o regional já abriu mais alguns leitos, né? Então melhorou o número de UTI. Então tá indo, tá mais tranquilo, né? Gestantes que a gente está sabendo que ficaram em UTI foi essas duas de Limeira, né? Essa de Araras não chegou a reinternar, ela faleceu em casa mesmo, não chegou ela chegou a ir para o hospital, mas não chegou a ser atendida, né, no sentido de internação. E essa de Conchal, que eu estou sabendo, né? Então, eu não sei se tem... as que ficaram aqui em Piracicaba, elas ficaram internadas, mas em unidades leito comum. Ninguém foi para UTI. Muito bom, né? Torcer para se tranquilizar, né? A gente espera, as meninas brincam comigo, né? Eu brinco, eu falo, gente, eu espero que a gente não tenha muito mais gravidez. Só que aí a Camila hoje me deu uma notícia que aumentou quase 20% já as grávidas dela. Aí eu falei, ai meu Deus, a pandemia faz o povo ficar em casa. Quem que te falou, Elaine?
A Camila, do alto risco. 20% já, Adriana, a mais de gestante. É o isolamento domiciliar, né? É o isolamento domiciliar. Aí eu já falei que é para elas ficarem programadinhas, porque daqui 9 meses a coisa vai pegar fogo. Uma pena. Muito obrigada, viu, Li? Doutora De Rossana, nada, amor. tem um outro questionamento em relação à gestante com Covid como referência para o alto risco. Eles estão com muita dúvida de como inserir, assim, óbvio, né? O profissional médico, ele inserindo essa mulher no alto risco, como ficaria o faturamento? E aí eu levei isso para discussão com a Marisa, a gente colocou um monte de coisas, né? Colocando a síndrome respiratória aguda grave, e que, na realidade, a decisão do médico diante dos sinais clínicos da mulher, inserir ela no alto risco, o faturamento ocorrerá independente do diagnóstico de base dela, e aí nós trouxemos para você nos dar apoio maestral nessa questão. Eu acho que assim, a paciente que teve internação e tudo, já está óbvio que é uma gestação de alto risco, né? Então não vai ter problema nenhum nesse faturamento. A paciente que está no acompanhamento ambulatorial, nós vamos ter que avaliar também como é que é a condição do que a gente está tendo, né? Porque se você tem um número muito grande de pacientes, você não tem como mandar todo mundo para o alto risco, e aí você vai ter que fazer o segmento. Mas se você está percebendo, quem que me preocupa mais? Uma paciente, por exemplo, que teve uma internação em UTI por Covid, essa eu deixaria seguir no alto risco. Né? A paciente que teve quadro leve, eu seguiria no baixo risco, avaliando a altura uterina, vendo se esse feto está crescendo bem. Se tiver alguma alteração, aí a gente mandaria para o segmento de alto risco ambulatorial. Porque a gente tem que pensar que na última pesquisa aqui de São Paulo, deu 11% da população da cidade de São Paulo, por exemplo, 11% da população positiva, mas a depender da categoria que você está olhando e dos cuidados que a pessoa teve, né? Então, por exemplo, quem não usou máscara chega até a 30%. E em alguns bairros chega a esses valores. Então, o que acontece? Também, você não vai conseguir seguir, vamos pensar que 30% das grávidas de um local é Covid positivo, é impossível seguir todo esse grupo no alto risco. Então, acho que a gente tem que começar a organizar assim. O paciente teve um quadro leve, está seguindo bem, continua ali no baixo risco, né? Agora, a paciente que foi para UTI, teve intubação, essa eu acho que vale a pena seguir no alto risco, até porque a gente tem que ver se vai ter alguma sequela depois, então acho que daria para a gente ir assim de uma forma tranquila. Acho que a Elaine quer falar alguma coisa, né? Não, eu queria, igual hoje, olha que elas falaram da questão do ultrassom, né? Eu falei, gente, a importância do ultrassom com 12 semanas é muito grande, porque a gente vai avaliar, né, a data provável do parto, é muito importante, a gente vai avaliar as condições do bebê, né, e tudo mais, o perímetro cefálico, né? Aí eu falei, mas os outros, eu não sei, eu acredito. Tem paciente que fala que a mãe nunca fez... Porque a gente aqui, nós estávamos com a atenção básica muito certinha, a gente estava oferecendo os 3 ultrassons, no período correto, tudo certinho. Então, assim, o que eu oriento para a equipe agora? Ela pode pular o ultrassom do segundo semestre ou não? É melhor falar, não, vá de máscara, tome cuidado, os serviços estão mantendo distanciamento do horário, e vamos continuar fazendo ultrassom direitinho? Ai, minha bateria está baixa. Elaine, vou falar rapidinho antes que acabe sua bateria aí. Você viu, né? Eu acho que assim, eu acho que tudo isso que a gente tinha de ganho, a gente não pode perder, não. Tá? Então, acho que assim, eu acho que tem que orientar, né? Não sei se esses hospitais onde tem ultrassonografia é o hospital que está exclusivo para Covid. Se não, aqui não tem.
Então, a gente tem que orientar a pessoa a usar máscara, levar álcool gel, né? Passa álcool gel na mão. Dá licença Eu um acho que não pouquinho, pode doutora. perder, não. Oi? Pessoa que está com o link da obstetrícia, por favor, feche o microfone, doutor Décio. Não, eu acho que obstetrícia sou eu. Ah, é você? Então é o doutor Décio. Desculpa, doutor. Também não é o doutor Décio. As meninas ligaram para mim aqui no computador da atenção básica. Espera aí que eu vou para lá. Tá. Ué. Não sei quem era, viu? Agora eu vou desligar. Então. Aí é a Elaine mesmo. Sou eu? A hora que você desligar o seu vai ficar bom, Elaine. É que você tá com os dois um perto do outro. Não. Não é você não, Elaine. É ela aqui, ó. Fala? Aqui não fala, né? Fala. Já tá aberto esse microfone. Então fecha. Pronto. Tudo bem? Então, eu acho que dá para a gente ir trabalhando essas coisas dessa forma, né? Tendo uma certa calma para organizar, mas eu não perderia ultrassonografia. Acho que a gente tem tentado, a gente tem uma facilidade de conseguir fazer o próprio ultrassom no dia da consulta, né? O que a gente tem que tentar diminuir é o número de idas e vindas dessa gestante, né? Mas sem deixar de fazer aquilo que a gente acha que é o ideal, tá? Exame de ultrassom não dá para a gente abrir mão, não. Ainda mais porque vocês já tinham conseguido organizar isso, que é tão difícil, e parece que para desorganizar é tão fácil, né? Então, para a gente não perder os avanços que já teve, tá? Eu achei interessante que a Elaine disse que uma determinada região estava dizendo que aumentou 20% e tal. Eu não, assim, a gente faz muito aqui em São Paulo a comparar, porque a gente tem um sistema que dá para ver e tal. Eu não vi, eu vou olhar de novo para ver se eu vejo isso. Eu achei muito interessante, porque assim, se a pessoa fica confinada em casa, teoricamente vai ter mais relação sexual e, né, logicamente. Mas eu achei muito interessante essa colocação. Não sei se aconteceu. Eu acho que é uma coisa possível de acontecer, né? É muito interessante o que você está trazendo. Eu vou ver se eu vou reolhar os dados da gente para fazer uma comparação do ano passado com esse ano, para ver se a gente teve realmente esse aumento, né? Que é uma coisa lógica, né? Super lógica. Muito interessante. De óbito fetal, eu acabei de ver, saiu um outro artigo agora que compara, eu só não vi de onde é o artigo, mas ele compara qual era a taxa de óbito fetal antes da pandemia, do ano passado, comparado com o mesmo período de agora, mostrando que teve um aumento do número de óbitos fetais, tá? Não é do Brasil isso, mas é um artigo estrangeiro falando que tem esse aumento, né? Nós não estamos vendo muito isso, mas eu acho que depois é um outro ponto importante para o Comitê Estadual estar avaliando se teve mesmo esse aumento ou não. Hoje, no comitê, nós discutimos a questão da prematuridade também, né? Porque nós tínhamos as meninas da UTI NEL, né? Dos 3 hospitais maiores que a gente tem, elas estavam presentes. E aí a gente perguntou se elas viram um aumento na questão de prematuros. E elas colocaram ainda que não viram esse aumento, mesmo porque os bebês de mãe Covid que elas tiveram nasceram bem, né? Foi a fala delas. Então, eu achei legal também. Agora, a questão do aumento foi com a Carol, né, de São Pedro. É uma unidade mista que só atende gestante, numa cidade de 45 mil habitantes, e ela disse que já teve esse aumento de 20% de gestantes. Quer dizer,
ela já sentiu isso nessa unidade do município, né? O aumento da prematuridade, Elaine, eu acho que é bem relacionado a quando você tem que indicar o parto por caso grave de Covid. Então, eu não acho que ele vai ser tão impactante, não. Né? Ele vai impactar em alguns lugares. Por exemplo, se a gente olhar lá no HC, vai impactar, né? Que atendeu só Covid. Mas se a gente olhar assim, no geral, eu não acho que vai impactar tanto, não. Tá? Eu acho que é mais em relação a isso. Tem até alguns trabalhos mostrando que diminuiu a prematuridade, porque as pessoas ficaram mais em repouso, mais em casa, né? Então, eu acho que vai talvez equilibre aí, não tenha muito aumento. Mas eu acho que é um outro ponto para a gente olhar também depois. Doutora, Elaine, vocês quando falam assim que todas as gestantes têm que fazer o segmento, todas as gestantes Covid que voltam para a atenção básica, a importância do segmento, tem algum documento escrito ou a gente fica só na fala? Porque assim, a gente está começando os municípios cobrar isso da gente. E, assim, nos protocolos do Ministério da Saúde, nos que eu já li, eu não vi um capítulo ou uma recomendação à parte disso. Vocês têm isso em algum lugar escrito? Hilda, isso é uma coisa que, por exemplo, assim, eu acho que talvez até valha a gente pensar, né, Adriana, se a gente vai fazer alguma nota técnica orientando isso. A gente tem, assim, mesmo aqui no HC, a gente tem discutido para a gente pensar nessa melhor forma, porque a doença é muito nova, né? Então, tem coisas que, por exemplo, que a gente olhava e falava, não, acho que isso não precisa, não altera a vitalidade, dá para ficar tranquilo. Aí você vai seguindo e vai vendo que pode alterar. Então, assim, não tem isso ainda muito determinado, não. Nem a gente mesmo aqui está escrevendo ainda, tá? Porque todos os protocolos foram focados no atendimento da pessoa que estava grave, né? E não grávida, entendeu? Então, todo mundo pensou naquele terceiro trimestre resolver, né? Lembrando que o óbito também é de puérpera, mas uma curiosidade que eu tenho bastante grande, Elaine, é assim, essas pessoas que foram a óbito, que são puérperas, elas internaram o gestante, se transformaram em puérpera e morreram, ou elas tiveram parto, foram embora para casa e voltaram para a internação como puérpera, né? Porque aí eu acho que dá uma noção para a gente de onde a doença preocupa. Porque aqui na nossa casuística, a maior parte internou gestante. A de Araras, eu sei a história. A gente já estudou o caso, já viu. É um caso que ela até foi um aborto, tá? Então, foi um aborto, ela teve esse aborto na Unicamp. A Unicamp já viu que ela estava com Covid, ela não quis ficar internada, ela veio embora para casa, no 7º dia ela piorou e quando foi procurar assistência, ela foi a óbito. Tem uma série de desdobramentos aí no meio. Né? Uhum. Agora, essas duas de Limeira, a Ana me trouxe hoje. Então, eu vou procurar saber com o Comitê Municipal de Limeira o que aconteceu no desdobramento. Mas eu acredito que é já na maternidade, que elas não chegaram nem a sair. Mas eu vou procurar saber esses dois óbitos de Limeira, como é que aconteceram. É a impressão que eu tenho também, né? Que a pessoa entra na gestação, tem um parto, complica e aí... Já fica. Depois As duas aqui de Mato Grosso do Sul morreram na gestação. Elas foram por parto, né? Uhum. Com Covid e morreram durante a... Depois do parto, né? Na assistência e aí é puerperal, né? Mas não é durante o puerpério, não foi na casa, né? Sim. Tá? Não, é porque eu estou perguntando se tem alguma coisa escrita, porque o que eu estou vendo, o pessoal do interior, capital nem está pensando nisso, porque a situação aqui é grave, né?
Mas, assim, o interior que está tendo os casos, aí eles querem mandar tudo para a gestação de alto risco. E aí eu falo, gente, mas aí vai, e as que estão hipertensas, diabéticas, não vai ter condição, então vocês vão ter que acompanhar aí. Aí eu fico passando o que eu ouço aqui, né? Mas assim, não tem nada escrito. E aí eles falam, mas Hilda, não tem nada escrito. Eu falo, não, eu vou perguntar. Né? Então, realmente, a gente vai ter que continuar orientando, trabalhando com bom senso ainda. Em São Paulo, a gente colocou, eu não sei em toda a região, mas pelo menos na nossa região, alguns hospitais maternidade como referência para a Covid, né? Então, por exemplo, na minha região, o Hospital Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha é referência para qualquer gestante com Covid, para fazer uma avaliação e tal. Então, normalmente é para lá que a gente manda para fazer uma avaliação. Quando faz uma avaliação, vê direitinho, ele devolve para a unidade, se tiver estável, continua fazendo o segmento. Mas a gente tem mas a gente tem essa possibilidade de ter um hospital que possa fazer esse caminho, né? Aí eu não sei, dependendo da região, deve ser difícil. O grande problema nosso aqui são as distâncias, né? Então, já existem as referências ambulatoriais nas micro-regiões, né? E que era o que ter profissionais com habilidade para fazer uma gestação de alto risco, né? E assim, pelo pouco que eu tenho ouvido aqui nos bate-papos, aqui nas orientações, essas gestantes, elas precisam dessa avaliação quase que mensal, porque hoje eu avalio ela está com o líquido considerada bem, circunferência boa, mas no outro mês, quando eu vou avaliar, isso pode ter essa alteração. Então, foi isso. Do que eu vi até agora aqui, eu entendi isso. Pode ser que eu estou entendendo para te falar assim, ó, e o do que a gente definiu, até a gente sentou hoje para discutir, a gente vai fazer uma ultrassonografia mensal para quem teve o Covid e continuou grávida, tá? Então, é uma ultrassonografia mensal e a gente vai fazer avaliação de líquido amniótico, de vitalidade fetal, assim, a cada 15 dias e depois de 34 semanas semanal. Mas isso, a gente tem essa disponibilidade fácil, né? Eu não posso te dizer se vai ter alteração desse exame, tá? Mas é o que a gente está fazendo. Se for possível fazer a ultrassonografia mensal, seria muito importante. Mas se não for possível, vai ter que seguir com a avaliação de altura uterina. E aí viu que a altura uterina não está compatível com a idade gestacional, nesse caso indica a ultrassonografia, né? Então, assim, a gente tem que ir lidando também com aquilo que a gente tem na nossa mão, né? Se não tem condição de fazer cardiotocografia e tudo, tem que orientar a gestante para fazer contagem de movimentação fetal. Viu que a movimentação fetal diminuiu, aí tem que mandar para uma avaliação. Então, eu acho que, assim, o mínimo que a gente consegue trabalhar é com a avaliação da altura uterina, né? E com a avaliação de movimentação fetal. Se a gente não tiver condição de estar usando ultrassom e toda essa outra parte. Mas é tudo muito novo, né? Eu acho que é por isso que é tão difícil para a gente fazer tanto protocolo e resolver tanta coisa. Eu acho que o espaço aqui está sendo muito útil para a gente. A gente cada dia vai ouvindo e vai absorvendo e vai passando, né? E aí a gente vai construindo, né? É isso mesmo, é uma construção de todos nós aqui juntos, né? E cada um tem que ir pensando aquilo que se adapta melhor para o local onde está. Né? Doutora, assim, eu tenho visto, quer dizer, a gente vê na mídia e tal, que uma das coisas que acontece com frequência é a pessoa tem o tal do Covid e depois desenvolve tardiamente alguma complicação, entre elas a própria trombose, que tem dizimado várias pessoas aí. Em relação a gestante, ou em relação até pessoas mesmo, quando a pessoa
não dá para fazer alguma coisa, tipo fazer dedímero todo dia, sei lá, que tipo de coisa para captar essa possibilidade, porque assim, às vezes a pessoa está lá, nem está percebendo, e de repente ela é surpreendida com uma trombose X, né? Em algum lugar. Eu não sei, porque assim, as complicações pós-Covid que são problema, né? O Covid é nada, né? O problema é a inflamação que dá depois da infecção. E aí eu não sei como a gente consegue captar, porque é difícil, né? Como é que a gente vê esse garoto aí da televisão que apareceu, o cara fez uma trombose cavalar e morreu. E não é ele só, né? Provavelmente tem N casos parecidos, né? E a gente não consegue pegar isso um pouco antes para tentar fazer algum tipo de assistência, sei lá? O caso dele, né, Décio, é um caso que foge muito da curva, né? Porque o que a gente está vendo? A gente está vendo essas situações de trombose, sim, mas geralmente em casos mais graves. Então, em caso moderado ou grave, a gente está vendo. Tanto que, por exemplo, a gente discutiu isso hoje também, né? Para paciente leve, que está deambulando, que consegue andar, consegue fazer tudo, a gente não está indicando a enoxaparina. A gente indica a enoxaparina para quem interna, tá? Então, mesmo que eu tiver alguém com sintoma leve, mas que eu tive que internar por uma pré-eclâmpsia, essa pessoa vai ficar restrita à cama. Então, aí ela recebe a enoxaparina profilática. E quem teve uma situação de uma alteração que teve alta gestante, a gente está mantendo, mas que teve um quadro moderado ou grave, a gente mantém a enoxaparina por 14 dias, e se for para o éper, aí a gente vai manter por 42 dias. Né? Então, mas só para caso moderado e grave. Acho que o caso dele é assim, é bem fora da curva, porque era um caso leve, né, que evoluiu com uma trombose, não é o que a gente tem visto, não. Né? E não tem assim, é frequente, sim, mas não é tão frequente, pelo menos nas gestantes que a gente tinha uma preocupação até de ter muito mais caso, né? Algumas pessoas o Royal College coloca para entrar com uma dose até maior de enoxaparina, mas a gente tem entrado com a dose profilática normal. Se fizer um tromboembolismo, aí vai para a dose terapêutica, mas fora isso, a dose normal, o HC mesmo tem mantido a dose normal sem problema nenhum. Então, eu acho que assim, senão a gente vai para o outro lado, né? Que é dar heparina profilática para todo mundo, e aí a gente tem um risco de ter as complicações, porque o que a gente vê é assim, quando a gente lida com uma doença que ninguém sabe muita coisa, mata e você não tem muito o que fazer, as pessoas vão ficando meio desesperadas e chega uma hora que todo mundo quer fazer tudo, né? A gente viu isso, por exemplo, tanto em hidroxicloroquina, quanto a gente viu isso com a azitromicina, né? Todo mundo com qualquer sintoma tomando azitromicina, que também não tem lógica, né? A azitromicina e a ceftriaxone vão entrar se você tiver uma pneumonia junto com o Covid. Mas tem um número enorme de pessoas que não vai ter, né? Principalmente se o quadro é leve. Quando você pega quadro moderado e grave, aí a associação já é maior. Mas quantas pessoas tomaram azitromicina por ter diagnóstico de Covid sem nada? Então, eu acho que é muito difícil equilibrar isso, né? Porque está todo mundo estressado, está todo mundo com medo. E é para ter medo mesmo, mas... É isso mesmo, doutora. Tem o kit, né? Kit Covid. Você interna, tem azitromicina, o Zeltampivir, esqueci agora, gente. O ceftriaxona, né? e colia suave, independente do início dos sintomas. Colia suave para H1N1 e para Covid. Então, tinha o kit. E os exames laboratoriais eram o mesmo. Era seriado para todo mundo. E quem interna, Adriana, eu até acho que é mais fácil. O duro é quem não interna, né? Porque o kit estava chegando nas casas para quem não interna também, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, mas é uma doença que deixa todo mundo inseguro, né, Décio? E eu acho que o fato de você não ter muito claro o que fazer vai fazendo com que as pessoas saiam fazendo aquilo, né?
para fazer alguma coisa. Tá? Mas evidência mesmo não tem, não. Agora, o caso do jornalista é muito triste, né? Porque foi uma complicação que nem é a mais frequente, né? Uma trombose complicada, já em sistema nervoso, então é mais complicado mesmo. Pessoal, nós decidimos os dias das discussões serão terças e quintas, tá? Das 2 às 3, nós colocamos meia horinha aí a mais, para dar tempo de todo mundo almoçar e vir para as discussões afiados. Já pedimos o link, assim que liberar a gente passa para vocês. Eu gostei de poder almoçar, viu, Adriana? Oi, gostou? Gostei de poder almoçar, faz bem, isso é bom, né? Às vezes eu vejo vocês comendo na frente do computador, não pode. É terça e quinta, que horário? Das 2 às 3, Hilda. Horário de vocês, né? Isso. Oi? Isso, horário nosso. Então, nosso é 1 hora. Oi? Aí, para você? Para a Hilda é 1 hora. Para mim é 1 hora. Para você. Tá. Mas melhorou também, né, Hilda, para você? Porque era meio-dia, né? 12:30, eu estava almoçando, correndo. A gente, melhor. Assim que liberar o link, já encaminho para vocês. Mas as primeiras datas serão 4 e 6 de agosto, depois 11 e 13 e subsequente. A gente vai fazer isso por mês. E aí o grupo vai se revezar, né? Eu, a Marisa, a Suzete, a Dani, a gente vai fazer igual a doutora Rossana, fazer uma escalinha para poder estar todos os dias com vocês. E eu vou estar aqui todos os dias. Nós agradecemos. Muito bem-vinda. Legal. Acabamos por hoje, pessoal. Doutora Rossana, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, obrigada pela presença. Amanhã estaremos aqui de novo. Ainda às 13h30, tá bom, Hilda? Adriana. Oi. Oi, Mônica. Depois, eu tenho uma pergunta, mas é sobre placenta prévia. Mas eu posso deixar para amanhã. Doutora Rossana que decide. Pode falar. Não, posso se quiser perguntar? Falar, pode falar. Pode, claro. Sim, uma paciente que tem no ultrassom com 33 semanas, a placenta prévia que cobre o orifício interno. É uma 7ª gesta com 3 cesáreas anteriores. Qual seria a programação para essa paciente? Uma paciente com 3 cesáreas anteriores e com uma placenta prévia dessa tem um risco alto de ter acretismo placentário, tá? Então, ela precisa de uma avaliação de um ultrassom num lugar especializado, né? A depender se a placenta for posterior, pode precisar até de uma ressonância magnética, tá? Se a placenta é anterior, geralmente com a ultrassonografia a gente consegue ver se tem risco de acretismo ou não, tá? Se tiver acretismo, aí a gente programaria a resolução da gestação para 36 semanas de gestação, tá? Mas aí precisa ser num lugar que tenha banco de sangue, que tenha possibilidade. A gente faz balão nas artérias uterinas com a radiointervencionista, tá? Para que a gente consiga, se tiver um sangramento muito grande, a gente consegue interromper esse sangramento. Então, é um caso, assim, bastante grave que precisa seguir num lugar com bastante estrutura. Acho que a primeira coisa é realizar essa ultrassonografia para ver se tem risco de acretismo, tá? Porque esses casos, assim, é caso que se não tiver tudo preparado, a chance que ela tem de ter um óbito durante o parto é altíssima. Tá? Então, a gente teria que organizar isso daí. Ok. E se não tiver o acretismo placentário? Se não tiver o acretismo placentário, aí é mais tranquilo, né? Aí a resolução pode ser um pouco mais para frente, tá?
E aí, geralmente, depois que você faz o parto, a placenta sai, não tem problema nenhum, tá? Aí não cria problema, tá? Mas eu acho que, assim, o mais importante é fazer essa avaliação numa equipe que seja acostumada a trabalhar com isso e fazer essa programação do parto, tá? A programação sem acretismo seria para quantas semanas? Aí, geralmente, depende muito se ela está apresentando sangramento ou não, tá? Quando ela tem uma placenta prévia, geralmente ela não vai chegar muito para frente, tá? A placenta prévia com acretismo pode sangrar ou não, até muitas vezes sangra menos do que a placenta prévia sem acretismo, tá? E aí a gente vai vendo quantas vezes ela sangrou, a cada vez que ela tem um sangramento, quando tem placenta prévia, costuma o próximo ser pior. E aí a gente vai programar essa resolução a depender desse sangramento. Geralmente não vai passar muito de 37 semanas, né? E pode ser antes. Então, por exemplo, às vezes teve um sangramento com 28 semanas, tem outro com 30, né? Aí vai ficar internada, direto internada. Sangrou muito no terceiro, vai resolver, tá? Então é isso que a gente vai olhando. Mas são casinhos chatos. Tá bom, obrigada então. Elogios para a doutora Rossana. Obrigada. É um prazer discutir com vocês, viu? Você sabe que nas nossas reuniões a gente fala, né, pessoal da região oeste aqui, que é a região mais fácil para discutir, né, a grade, né, do parto e nascimento, enfim. E a gente fala, quem tem doutora Rossana tem tudo, nós temos. Que nada. Então, não, é que eu tenho um amor antigo com essas meninas da secretaria ali, eu tenho um compromisso. Eu fiquei lá 6 meses, mas eu tenho um compromisso de estar junto para sempre, né, Adri? Isso aí, então, com certeza. Mas é uma alegria estar com vocês, tá bom? A recíproca é verdadeira. Então, gente, chegamos ao final de mais um dia, doutora Rossana. Muito obrigada, gratidão. Tchau, até gente. amanhã. Obrigada. Até amanhã. Thales, Tchau. muito obrigada mais uma vez. Tchau, Thales. Obrigada, tchau. Tchau, doutora. Tchau, Adri. Tchau. Amanhã. Obrigado, Thales, também. Tchau, gente.